Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Caio e eu estou aqui para mais uma aula de redação. Na aula de hoje nós iremos falar a respeito da paródia. Nós já iniciamos, falamos um pouquinho sobre a paródia. Na aula de hoje nós iremos continuar essa discussão. Vamos falar do contexto de uso da paródia, questões de conceito, assim também como a importância da paródia para os textos, né? E consequentemente para um texto dissertativo argumentativo, que é sempre o nosso foco. Então, para a gente falar de paródia, é importante que primeiro nós entendamos o que é uma intertextualidade. Vocês estão acompanhando aí no fundo do meu slide, no fundo do vídeo, na verdade, uma cena do seriado Os Simpsons, em que nós acompanhamos a família, né, passando por uma faixa de pedestre, né, o Homer, a Marge, o Bart e a Lisa, faltando ali a Meg. Olhando para essa cena, nós automaticamente nos lembramos de outra cena. Qual que é? Reflitam. Nós temos aqui uma intertextualidade. De já nós entendemos uma conversa entre dois textos. Quais textos são esses, professor? Observe essa cena aí dos Simpsons e agora observe essa outra cena aqui, que é a capa de um dos discos de uma das maiores bandas até mundiais, né, que são os Beatles. Perceba a conversa entre a capa do disco dos Beatles com essa cena dos Simpsons. Perceba aí que os Simpsons, eles criaram, né, trouxeram uma forma de retomar a um texto original para que o leitor consiga, né, inferir, para que o leitor consiga perceber a intertextualidade. Então, o que é a intertextualidade? É quando eu faço uso de um texto e eu retomo esse texto. Eu levo a mesma informação ou a informação parecida daquele texto primário. No caso, o texto primário é o disco dos Beatles e o texto secundário é a cena dos Simpsons. Os Simpsons são mestres de intertextualidade e até de paródia. Por quê? Nas aberturas, nós sempre acompanhamos uma intertextualidade. Todas as aberturas desse seriado iniciam com uma retomada a algum texto. Alguns filmes, algumas séries, a questões históricas. Então eles buscam sempre brincar com essa questão da intertextualidade. Essa é a diferença dos Simpsons para as demais séries, né? Porque ele sempre inicia, né? A sua abertura nunca é a mesma, ou pelo menos o finalzinho, né, da abertura, que é aquele momento em que eles se reúnem em volta da TV para assistir. Aquele momento ali sempre vai ser uma abertura diferente. Então todas aquelas aberturas são caracterizadas pela intertextualidade, conexão entre dois textos, né? Entre um texto primário e entre um texto secundário, sendo que os dois terão ali a mesma abordagem ou uma abordagem parecida. Então, o que seria a intertextualidade? Relembrando, a intertextualidade é a relação entre dois textos, em que nós vamos perceber ali por meio das cores, por meio da fala, pode ser da escrita também, por meio da posição em que os personagens se encontram, a forma, as palavras usadas, tudo isso denota uma relação entre dois ou mais textos, né? E a intertextualidade é usada para propor uma discussão igual, né, como eu já me referi, ou parecida ao texto primário. Ou seja, eu vou concordar, né, com aquele texto primário. Ou eu posso usar esse texto até para discordar. Então, nós vamos propor uma discussão igual ou parecida. Nós vamos ter ali algumas coisas que serão iguais, outras que serão parecidas, e eu posso também utilizar a intertextualidade para negar aquilo, para dizer que eu não concordo com aquilo. Mas lá no finalzinho do vídeo você vai entender essa ideia melhor com base na paródia. A intertextualidade também, ela só pode ser efetiva, só pode ter um sucesso se o leitor conseguir perceber, né, as nuances entre o texto primário e o texto secundário. É por isso que nós
precisamos estar atentos à intertextualidade, porque eu não consigo entender a intertextualidade em determinado texto se eu não conhecer o texto base, se eu não entender o texto primário. Então, eu só consigo perceber a intertextualidade nessa cena dos Simpsons se eu, primeiro, saber, né, da existência desse disco da banda norte-americana, certo? Percebam a intertextualidade que há nessa cena, né? Que também pode ser tida como uma paródia. A gente já vai ver a diferença aqui entre a intertextualidade, que é um âmbito mais geral, e a paródia, que é um tipo de intertextualidade, que no caso é uma classificação da intertextualidade. Então, o que nós percebemos aqui embaixo? Nessa cena, né, aqui embaixo do vídeo, nós observamos uma cena clássica de um filme clássico, ganhador de vários Oscars, né, que é o Titanic. E nós temos uma retomada do Titanic por meio dos Simpsons, mais uma vez, em que, assim como o Jack, né, o Homer está segurando ali a Marge assumindo o papel de Rose, né? Então nós acompanhamos aqui a brincadeira entre dois textos, entre um texto mais atual e um texto mais clássico, né? Percebam aí que as cores são muito parecidas, a forma como eles se encontram, já que nós temos aí uma alusão à liberdade, ao romance, ao amor, né, que há dentro do filme Titanic, e que isso é perpassado por meio da série, né? Os Simpsons, né, o criador dos Simpsons, o Matt Groening, né, não sei, é mais ou menos isso, não lembro bem, que faz esse tipo de intertextualidade. Ele brinca muito com essas questões do clássico, né, e retoma isso no desenho animado. Outro exemplo que nós temos aqui, célebre da intertextualidade, é a canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é bastante conhecido. Com certeza vocês já viram em outras disciplinas, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, que tais não encontro eu cá. Nós temos aqui um trecho da Canção do Exílio, que é a obra mais conhecida do Gonçalves Dias, em que nós observamos uma alusão à nossa pátria, né? É uma nacionalidade, um apreço muito grande pelo Brasil, já que ele escreveu esse poema enquanto ele estava exilado lá em Portugal. Então, ele cria um eu lírico, que é esse ser fictício, para sentir aquilo que o poema diz, para expressar essa saudade que ele tem da sua pátria, né? Mas perceba a intertextualidade entre essa canção do exílio e entre, inclusive, uma parte do hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, né? Perceba que o finalzinho, ó, nesses versos, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Perceba aqui a retomada, a canção do exílio, né? Ó, na segunda estrofe, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então aqui é um caso de intertextualidade. Perceba a conversa que há entre um texto e o outro. Isso também foi visto num poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que ele diz: um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde é tudo belo e fantástico. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Perceba que nesse caso o eu lírico ele tem um tom aqui mais triste,
No entanto, ele faz uma retomada daquilo que foi dito pelo eu lírico de Gonçalves Dias, né? A presença da palmeira, a presença do sabiá, a presença de estar longe de algo que o eu lírico gosta. Então perceba que há uma intertextualidade, há uma relação entre textos, há uma brincadeira aqui entre textos, uma alusão em que você pode perceber a presença de um texto primário dentro desse texto secundário. E eu trouxe até aqui um trechinho de um hino que faz parte da harpa cristã, que também eu percebi que faz uma retomada ao texto de Gonçalves Dias, né, que diz: Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó quando é que vou. Aí, passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãs terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Mais ou menos assim. Então nós acompanhamos aqui uma ideia de alguém que está com saudade de uma pátria. Só que como aqui é um texto religioso, esse eu lírico aqui ele está com saudade do céu. Mas ele cita aqui a pátria, ele cita passarinhos, ele cita as flores que podem ser aludidas, né, ao texto de Gonçalves Dias. Então nós temos casos de intertextualidade. A gente já está encerrando, porque esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, mas nós percebemos a intertextualidade aqui, ó, com anúncio, né, em que agora com a promoção de 0,15 por minuto da Telefônica, você vai receber ligações de quem você menos espera. Nesse caso, nós temos uma intertextualidade aqui com alguns filmes de terror, em que nós temos essa questão aí do chamado, né? Em que há uma assombração que vai chamar. Então, nesse caso aqui, a empresa leva essa ideia para o leitor, né? De que você vai receber notícias e chamadas até de quem você não queria, com um preço tão bom. Assim como Hortiflix, né? As estrelas da natureza para você ver quando quiser. Nós temos aqui uma intertextualidade com a Netflix. Perceba a forma como o texto está organizado, que é quase a mesma de como é organizado no catálogo da empresa de streaming, né? Além das cores também, que é o vermelho e as fontes, em que começam grandes, né? Vai pequeno e volta a ser grande. Perceba aí a intertextualidade. Agora nós vamos, no próximo vídeo, que vai estar anexado também, nós vamos falar sobre a paródia. Até daqui a pouco.